Olá, vamos falar um pouquinho sobre as dúvidas que os médicos têm em relação à tributação dos seus serviços? Eu sou Fábio Lioto, contador na Lioto Soluções Digitais, e vamos te ajudar a entender um pouco mais sobre a tributação do profissional da saúde, do médico ou de uma clínica, e quais são as melhores formas de recolher os impostos, tributar suas receitas e gerar suas apurações mensais. Primeira dúvida que paira muito é qual o melhor regime tributário para o médico optar. Qual a melhor forma de pagar impostos, digamos assim, impostos todo mundo tem que pagar. Existem três regimes tributários, são Simples Nacional, Lucro Real e Lucro Presumido. Cada um deles tem suas características e seus aspectos, cada um deles tem suas vantagens e desvantagens. Quando a gente fala do regime do Simples Nacional, ele é muito interessante para médicos que têm um faturamento não muito expressivo, que fature até 50 mil. Quando a gente fala em faturamento do médico, não necessariamente precisa ser apenas o médico, pode ser uma sociedade com mais médicos, pode ser uma clínica, pode ser outros aspectos que passam por vários profissionais na área. Se o faturamento não é expressivo, às vezes, muitas das vezes, o Simples Nacional é a opção mais viável. O médico, ele se enquadra, a atividade médica se enquadra no chamado fator R, no qual, se ele tiver uma despesa com folha de pagamento ou prolabore, caso ele trabalhe sozinho, acima de 28%, ele paga uma alíquota inicial de 6% de Simples Nacional. Essa alíquota inicial e progressiva, então quanto mais você fatura, mais paga. Por isso que no Simples Nacional, se o faturamento se torna alto, às vezes ele não se torna viável. Os outros regimes tributários são o lucro real e o presumido. O lucro presumido, ele gera imposto sobre uma base pré-definida pela Receita Federal. No caso, ele gera imposto sobre 32%. Em linhas gerais, uma empresa tributada pelo lucro presumido no ramo médico vai estar pagando uma alíquota final de 16,33% sobre os serviços médicos prestados. Uma no lucro real, aí já muda um pouco, daí ela tem uma variação muito grande, pois depende muito da quantidade de despesa, quantidade de receitas e a variação entre elas para se gerar PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição sobre a variação entre o que gastou e o que ganhou. Outra dúvida é como funciona o imposto para o médico em si. Isso na pessoa física dele. Quando se trabalha com uma pessoa jurídica, eu sou um médico, tenho uma PJ, uma pessoa jurídica na qual vai fazer a isenção de nota por ela. Atualmente, eu faço a distribuição de lucro para a minha pessoa física, na qual essa distribuição de lucro não tem tributação. Então, toda a tributação está embarcada na pessoa jurídica e não na pessoa física. Quando o médico opta por trabalhar como autônomo, que está previsto em lei e é permitido, o que ele deve fazer? Mensalmente, ele deve fazer a apuração do carnê-leão, no qual ele entra as suas receitas médicas, baseado no recibo, no qual ele tem que fazer, colocar o carimbo com o CRM e assinar, e as suas despesas inerentes da atividade. Então, por exemplo, se você tem um consultório como autônomo, você pode deduzir despesas com aluguel, energia e manutenções do seu ambiente de trabalho para daí gerar um imposto. Esse imposto gerado, ele varia entre 7,5% e 27,5% dependendo do valor, mas normalmente eu trabalho numa alíquota um pouco maior, que é na faixa de 25% a 27,5%, e você tem que ir pagando ele mensalmente. Todo o serviço prestado no mês, por exemplo, de janeiro, tem que ser pago até o último dia do mês de fevereiro, debitando as suas despesas da sua receita e gerando o imposto. É muito importante que você tenha um acompanhamento profissional para lhe auxiliar na melhor opção, ser uma pessoa jurídica, que daí o imposto fica embarcado na pessoa jurídica e não na física, ou uma pessoa física trabalhando como autônomo e gerando o carnê-leão mensalmente. Outra dúvida é em relação ao documento fiscal que será utilizado para a apuração dos impostos. Uma das formas, quando se trata de médico autônomo, deve ser emitido recibos. Nesses recibos devem constar o CRM e o CPF do médico. Não é obrigatório a pessoa física emitir uma nota e podendo assim emitir recibo, no qual o adquirente do serviço pode utilizar também na dedução da sua declaração de imposto de renda. Lembrando que quando você é autônomo, você deve também contribuir para a Previdência Social. É obrigatório isso. Há uma alíquota de 20% sobre o seu faturamento também. Aí leva muita carga tributária. Quando se trabalha em pessoa jurídica, independente do regime tributário, deve ser emitida a nota fiscal de serviço. Essa nota fiscal de serviço, a grande maioria são emitidas no site da prefeitura ou por sistemas que se conectam diretamente ao site da prefeitura, como é o caso do nosso sistema que a gente disponibiliza para os nossos clientes.
Algumas cidades já estão entrando na Nota Fiscal Eletrônica Nacional, que é um piloto da Receita Federal que já está sendo implantada. E daí é um pouco diferente, mas não muda o aspecto geral. É emitida a nota fiscal, na qual consta os dados do destinatário, ou seja, do tomador, do paciente, e toda a situação de impostos. Caso tenha mais alguma dúvida, estamos à disposição. Se gostou do vídeo, foi útil para você, curta, compartilhe, mande para os seus amigos, nos siga nas redes sociais, que sempre estamos tendo novos vídeos, novas dicas e informações para você.